Olá, olá! Que bom que você chegou para mais um Papo com a Jo. Estamos aqui num retorno depois de uma pausinha de alguns meses. Aqui você aprende a se alimentar respeitando o equilíbrio entre o que o seu corpo precisa e a sua mente quer. Então hoje a gente vai conversar sobre peixe. Você gosta de peixe? Você come carne de peixe? Então esse assunto aqui é para você, tá? A gente vai, dá aí uma minuciada nessa carne de peixe que tem, tantos mitos, tantos conceitos em volta do consumo da carne de peixe, não só do peixe, mas também de crustáceos, moluscos, né? A gente está falando aqui do camarão, está falando da lula, enfim, caranguejo, que mais que pode ser? Já me perdi aqui nos animais, porque já não como tem muitos anos, então nunca sei enumerar, para mim fica mais difícil, mas, bom, lula, camarão, caranguejo, lagosta, lagostim, tudo do mar, tá? Seja com crustáceos ou moluscos, não importa. Polvo, então isso tudo faz parte desse conceito. Quando eu falar hoje em peixe, eu quero dizer esse reino animal que está na água, tá? Os animais aquáticos que são comestíveis, né? Ou melhor dizendo, que são aceitos pela nossa sociedade como sendo comestíveis. Então vamos lá, quem aqui já ouviu dizer que peixe é saudável? Que comer carne de peixe é a melhor carne, é a carne mais saudável, é a carne mais magra? Quem já ouviu falar sobre isso, né? Ou já ouviu esses mitos serem repetidos diversas e diversas vezes? Então, a carne de peixe, né, a carne do peixe e dos outros animais que estão dentro desse reino específico que a gente está falando, ela é dita como sendo uma carne branca. E eu estou falando realmente em aspas aqui, porque isso é um conceito um pouco arbitrário, a gente vai ver mais à frente exatamente por quê. Mas ela é dita também como sendo mais leve para a nossa digestão, como sendo mais nutritiva, como sendo especial, como praticamente te trazendo aí atributos mágicos, né? Te dando forças do além, porque você comeu peixe no sei lá quantas vezes na semana, porque, enfim, é um animal de carne branca, porque isso, porque aquilo. A gente vai vir conversar um pouco mais sobre esses mitos aí. Com certeza você também já ouviu essa comparação entre carne branca e carne vermelha. Você já ouviu com certeza alguém falando que a carne branca é melhor, que a carne branca é mais saudável, que a carne vermelha é mais pesada. E o que eu quero te dizer é te perguntar o seguinte: você já se questionou o porquê disso? Será que realmente a cor da carne do animal vai fazer diferença na nossa digestão ou para o nosso corpo? Ou será que realmente impacta tanto assim? Por que a gente vai dizer carne branca, carne vermelha? Por que tem essa diferenciação? O que é isso, né? Por que uma atribuiria não sei, características mágicas para o nosso corpo, né, como a carne branca, oh meu Deus, como sendo uma coisa, e a carne vermelha seria uma coisa menos nobre, menos interessante para a gente. Então, esses são os questionamentos que a gente vai trazer aqui nessa live de hoje, tá? Tem muita gente que consome o peixe e os outros animais, né, de mar e de rio e tudo mais, achando que está fazendo bem para o corpo. E exatamente por achar que está fazendo bem ou que está consumindo um alimento saudável para o seu corpo, acabam também consumindo em maior quantidade, em maior frequência, achando, né, na melhor das intenções, que está fazendo bem para si. Então, hoje, se esse é o teu caso, preste atenção aqui, se esse é o seu caso, hoje a gente vai desmistificar exatamente esse consumo do peixe, por que o peixe é tido como sendo um produto maravilhoso, uma proteína animal diferenciada, e se você vai sair daqui dessa live sabendo se realmente você está fazendo bem para o seu corpo ou não, tá? Então vamos lá. A gente vai começar pelo conceito de cores atribuídas a essas proteínas. Então, bom, vamos lá, né? Vamos conversar aqui. Quando você fala assim, o peixe é uma carne branca,
O que você entende como sendo alguma coisa, uma camisa branca, a cor da paz é a cor branca, quando você tá no Réveillon, você vai passar o Réveillon de roupa branca, você quer o quê? Você quer leveza, você quer paz, você quer harmonia, você quer coisas boas, são coisas leves, tá? A cor branca, ela remete a esse conceito. Você nunca vai ver... Quando você tá em guerra, você levanta a bandeira branca para pedir paz, para pedir, né, o cessar-fogo. Então, o branco tem esse conceito, tem essa constituinte semântica em volta da cor branca. Já a cor vermelha, ela é uma cor de sangue, ela é uma cor carnal, ela é uma cor intensa, ela é uma cor que traz uma intensidade. Então, você dizer que uma carne é branca e uma carne é vermelha, você, sem muito se esforçar, já coloca um conceito de valor, já atribui um conceito de valor a proteínas animais. Tá? Aí você pode falar assim, não, Giovana, mas espera aí, se você pega a carne de vaca ou a carne de porco, quando você corta ela é vermelha. Então a carne vermelha é porque a cor da carne, né, da matéria é vermelha. O peixe, quando você corta, ele tem uma carne branca. Ok, e o pato? E o avestruz? Já comeu pato e avestruz? Você já viu a cor? Dá um Google aí agora, rapidinho. Para aí o vídeo, dá um Google nisso. Carne de pato, carne de avestruz. Você vai ver que a carne dessas duas aves são vermelhas. Fora muitas outras, tá? Tô dando exemplos aqui fáceis de você lembrar de dar um Google depois. Gente, você não pode dizer que a carne desses animais é uma carne branca. E, no entanto, você vai diferenciar, então, porque é uma carne de ave, a galinha é uma carne branca, mas o avestruz não é, então é uma carne... Que categoria que entra? Como é que você vai diferenciar isso? Será que eu tenho que olhar a cor? E o salmão que é rosa? E agora? Tá no meio dos dois. O que eu faço? Então, gente, não adianta, né, você querer diferenciar a proteína animal baseada na cor da carne visualmente que você tá vendo, tá? O que acontece é que existe esse conceito de valor, né? Essa valorização da carne branca em relação à carne vermelha, como se ela tivesse esse atributo da leveza, da paz, da purificação. E isso tem muitos conceitos por trás disso. Então, por exemplo, quando a gente fala que é carne branca, em matéria assim de religiosidade mesmo, tá? Dentro de muitas religiões, não vou nem enumerar aqui para não causar confusão, mas dentro de muitas religiões você tem essa preferência pela carne branca, como se realmente a carne branca fosse melhor para sei lá o que em relação à carne vermelha. E a gente vai falar aqui na matéria científica, vou te dar uma informação científica, tá? Não adianta você diferenciar a cor, porque o seu corpo não diferencia a cor. Quando você come um alimento, uma proteína animal de cor branca ou de cor vermelha ou de cor amarela, ou seja lá a cor dessa carne, dessa proteína animal, ela vai chegar e vai ser metabolizada pelo seu corpo da mesma maneira, tá? Se é ovo, se é leite, se é queijo, se é porco, se é avestruz, se é camarão, se é lula, não importa o que seja, o seu corpo vai entender, ok, proteína animal, eu vou pegar e vou lidar com essa proteína animal da mesma maneira, tá? É assim que ele metaboliza. Então, quem faz a diferenciação de valor, quem dá esse atributo de valor à carne branca é o conceito que a sociedade construiu. Então a sociedade pega a cor branca, coloca essa cor, pinta essa cor na carne do peixe, do frango e tal, e fala, isso aqui é uma carne branca, isso aqui é uma cor melhor, isso aqui é uma carne melhor. Não é, tá? Não é. Pro seu corpo não é igual, mesma coisa. Muito bom. Se a gente for falar também de nutrientes, a gente vê que, por exemplo, a carne branca tem essa fama de ser mais leve, né? A carne branca ela tem menos gordura, ela tem nutrientes especiais, ela isso, ela aquilo. E vamos devagar com isso aí, porque tem a maior parte das carnes de peixe, né? Não vou falar assim, não tem peixe.
A maior parte das carnes de peixes e outros animais marinhos e também de rio, né, de água salgada ou de água doce, tem uma quantidade de gordura acima da necessária para o seu corpo. Então, mesmo que se você comparar, eu estou comparando aqui um filé mignon com uma carne de dourado, e eu estou vendo que a carne de filé mignon tem mais gordura do que a carne do dourado. Não interessa se ela tem mais ou menos, porque a carne do dourado já contém mais gordura do que você precisa. E quando eu falo que contém mais gordura do que você precisa, não é só assim, tudo bem, eu tô passando um pouco do necessário, né, da minha quantidade necessária. Não é só isso, estou passando do meu necessário, estou causando um problema de gerenciamento para o meu corpo, tá? O seu corpo vai ter que gerenciar esse excesso de gordura e isso faz mal para a sua saúde. Então é esse conceito que você tem que ter. Não interessa se na comparação a carne vermelha ganha em matéria de mais gordura. O que você precisa saber é que a carne de peixe já é muito gordurosa para você. E tem muitos exemplos de animais marinhos ou de água doce que a sua carne, o seu consumo ainda é mais alto em gordura do que a própria carne vermelha. Tá? Tem inclusive peixes que são conhecidos pelo seu alto teor de gordura, como por exemplo o salmão, que é muito querido pela galera. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre exatamente esse teor de gordura, o que a gente tem que tomar cuidado, tá? Muito bom. A carne do peixe e de outros animais marinhos tem durante anos recebido, né, essa fama de ser especial. E isso se dá, né, quando você come, por exemplo. Você fala assim, eu como peixe, eu como camarão, caranguejo, lagosta, seja lá o que for, 3 vezes na semana. Aos olhos da sociedade, você está assim chegando a um grau de praticamente imortalidade. Porque a gente acha na nossa sociedade que a pessoa que come peixe, ela está safo, né, de saúde, ela não precisa se preocupar porque ela come peixe, sei lá quantas vezes na semana. E não é bem assim, tá? Quando as pessoas dizem que o peixe é melhor, elas também estão querendo que te dá uma informação, né? Tá aí embaixo, né, como se fosse escondida, uma informação sobre alguns nutrientes, tá? Elas dizem que é melhor, que o peixe é melhor, porque existem alguns conceitos de nutrição que estão atribuídos à carne do peixe e de outros alimentos, de outros animais, de água salgada ou de água doce, que teriam aí seus benefícios. Então, por exemplo, quando a pessoa fala para você, olha, come peixe porque a carne do peixe é um veículo para o colesterol bom. Quem já ouviu isso aí? O colesterol bom é chamado, né, no termo científico de HDL. HDL é igual ao colesterol bom, então lembra aí, tá? Agora eu vou te perguntar, qual é o papel do HDL, você sabe? Você sabe por que você tem HDL no seu corpo? Por que é necessário ter HDL no seu corpo? Por que é bacana ter HDL? Para que ele serve? O que ele faz? Vou te contar. O HDL, ele é um veículo para o LDL, que é exatamente o oposto, que é o colesterol ruim, tá? Então, o HDL, ele é o veículo para o colesterol ruim. O HDL, colesterol bom, é como se fosse o carrinho do seu corpo. Ele vai mandar o colesterol ruim entrar no carrinho dele e vai levar para fora das suas células o colesterol ruim. Para fora da veia, para fora do seu corpo, para fazer com que o colesterol ruim saia do seu corpo, tá? Esse é o papel do colesterol bom. Agora eu te pergunto, se existe algum tipo de benefício em ter só o HDL, se você não tiver o colesterol ruim, tiver só o colesterol bom, não existem pesquisas científicas que apontem ou comprovem que você ter mais colesterol bom ou ter qualquer quantidade de colesterol bom, que isso vai te trazer algum tipo de benefício, seja médio ou longo prazo. Não existe um benefício relacionado ao acúmulo ou uma quantidade X de colesterol bom no seu corpo.
Por quê? Porque a única função dele é pegar o colesterol ruim e jogar fora, tá? Carregar para fora do seu corpo. Então, quando você não tem o colesterol ruim, você não precisa do bom. Olha que legal. Não é interessante? É o seu corpo super inteligente criando uma saída para gerenciar o que você come. Se você não tem um problema de alimentação, se você se alimenta de uma maneira saudável e não tem o colesterol ruim, você não precisa do colesterol bom. Não é fantástico? Eu acho fantástico. Então, qual é a tática aqui? Não é a gente querer aumentar o nosso colesterol bom, é a gente diminuir o nosso colesterol ruim para que esse colesterol bom não seja necessário e ele seja relevante, tá? Então a métrica que está errada. A gente tem que abaixar o nosso colesterol ruim para não precisar de nenhuma quantidade de colesterol bom, ok? Bacana. Falando sobre colesterol, sobre gordura, né? Que a gente estava falando sobre gordura. Tem esse outro nutriente também que o peixe é famoso por ter, né? Em altíssimas quantidades, teoricamente, que é o ômega 3. E toda vez que eu falo que a gordura não é bom para o nosso corpo, eu escuto as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos. Poxa, mas e o ômega? Nossa, mas e o ômega 3, o ômega 6? Não são essenciais, não é importante? A gente não tem que consumir gordura? Calma. Tem 2 ácidos graxos essenciais na nossa vida, que a gente precisa ter acesso através da alimentação. A gente chama de essenciais porque o nosso corpo não produz. A gente precisa consumir através da alimentação para ter contato. O resto, seu corpo dá conta de boa, não precisa que você faça nada, tá? O ômega 3 e o ômega 6. O ômega 6, ele é um ácido graxo essencial que está presente em muitos alimentos, tá? É muito fácil você ter contato com o ômega 6. Já o ômega 3, ele é mais raro na natureza, tá? Uma das fontes do ômega 3 é sim a carne de peixe. Mas a gente vai enfrentar um problema sério aqui, que eu não sei se você já sabe, mas se você não sabe, vou te contar. A gente tem uma questão na absorção dos ômegas. O que isso quer dizer? O que é essa questão? O que é isso? Para cada ômega 3 que você absorve 3 vezes ômega 6. O seu corpo tem uma preferência por absorver, ou eu diria não preferência, mas uma facilidade em absorver ômega 6. Uma facilidade 3 vezes maior. E se você tem um ômega 3 para 3 ômega 6, o seu corpo vai absorver o ômega 6 e não vai absorver o ômega 3. Essa oportunidade aqui vai passar, tá? E qual que é a questão aqui? Antigamente, tá? Lá atrás, na nossa alimentação, que era muito mais balanceada, a gente tinha um rácio, né? Uma proporcionalidade, essa é a palavra, uma proporcionalidade de consumo de 1 ômega 3 para 1 ômega 6, às vezes 2, às vezes um pouquinho mais, exatamente porque ele é mais fácil de você encontrar, tá? Hoje, se você testar as pessoas hoje, no corpo delas, essa proporcionalidade é de 1 ômega 3 para 25 a 30 ômega 6. 30, gente, sente esse drama. 30 vezes mais ômega 6 disponível para você do que o ômega 3. E por que isso? Porque a nossa alimentação mudou, tá? A nossa alimentação ficou mais rica em óleos e produtos processados e produtos de origem animal, que é onde você encontra o ômega 6, tá? O que são óleos? Azeite, óleo de coco, óleo de abacate, óleo de macadâmia, um monte de óleos processados. Todo produto processado que você comprar no seu mercado, ele vai ter uma grande quantidade de ômega 6, porque foi utilizado na fabricação desse alimento uma quantidade absurda de óleo. Inclusive, se você olhar margarina, embalagem de margarina, de biscoito recheado, essas coisas, você vai encontrar na embalagem, às vezes até como propaganda, como uma coisa boa, fonte de ômegas.
Tenho certeza que você vai encontrar isso. Dá uma olhada no mercado da próxima vez que você for. Fonte de ômegas. Como se isso fosse uma coisa boa, né? Você pensa, porra, legal, né? Fonte de ômega, acho que é uma coisa boa, saudável isso aqui, vou levar para minha casa. Mal sabendo você que você está levando a sua proporcionalidade de ingestão de ômega 6 30 vezes maior do que o pobre do ômega 3, que não tem a menor chance de ser absorvido, tá? E aí, o que a galera saudável, né? Porra, sou saudável aqui, sou maromba, vou tomar conta da minha saúde, vou então ingerir o ômega 3. Como é que eu faço isso? Vou comer peixe. Legal, fonte de ômega 3. Como é que você vai ingerir esse peixe? Eu vou assar, porque é saudável, né? Não vou fritar, não. Eu vou assar. Então, para você assar o seu peixe, você rega ele no azeite. Olha aí, que beleza. Tá certinho, né? Pegou a sua fonte de ômega 3, encheu, regou, né? Colocou assim uma chuva de ômega 6 e vai comer depois. Aí, você acha que você vai absorver? Óbvio que você não vai absorver. Por quê? Porque para uma fonte de ômega 3, você tem 30 de ômega 6 e o seu corpo não tem capacidade de escolher o ômega 3 porque está inundado com gordura do ômega 6, tá? Então, gente, vamos ser mais espertos aqui. O que acontece também? Tem muitos profissionais de saúde que vão falar o que para você? Porra, isso é mole, você suplementa o ômega 3. Não é essa a saída. A saída não é suplementar, tá? Até porque existem vários dados que apontam que você suplementar em quantidades exorbitantes o ômega 3, e suplemento é uma coisa química, é uma coisa da farmácia, não é um alimento, seu corpo não sabe lidar dessa forma e não é contado para você, né? É generalizado, você vai na farmácia com uma cápsula e toma um suplemento. Está ligado, o excesso de ômega 3 está ligado ao câncer e, enfim, a diversos outros problemas que a gente não precisa tratar aqui agora. Porém, a solução não é você tomar suplemento de ômega 3, é você diminuir a quantidade de ômega 6 na sua dieta. É simples, eu não vou aumentar a quantidade de ômega 3 para conseguir equiparar a minha quantidade exorbitante de ômega 6. Eu vou diminuir a minha quantidade de ômega 6 para eu dar chance ao meu corpo de naturalmente absorver o ômega 3 que eu tenho em contato, tá? Então, vou dar um exemplo aqui fácil. Você consegue metade da quantidade de ômega 3 necessária no seu corpo comendo uma maçã. Olha que beleza. Mas se você come uma maçã com, sei lá, pasta de amendoim, que eu vejo uma galera fazendo, é óbvio que é gostoso, é claro que é gostoso. Você já cagou toda a sua chance, a sua oportunidade de, né, ter acesso àquele ômega 3, porque você botou uma quantidade exorbitante de ômega 6 que está dentro do amendoim, tá? A gordura do amendoim. Então, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos a isso. Não saiam comprando suplemento. Lembrem que a fonte principal de vitaminas e minerais que a gente tem que ter acesso, que a gente tem que ter contato, são os alimentos naturais, tá? Não é o que a farmácia está dando pra gente. O caso de você suplementar é assim, pô, você tem uma situação clínica, uma situação médica, você precisa suplementar. Agora, a maior parte de nós não precisa suplementar. Nós vivemos numa sociedade que é super alimentada. A gente não precisa suplementar, a gente precisa corrigir o que a gente está comendo, tá? Bacana. O que mais que eu posso falar para vocês aqui? Ah, legal, olha. Exemplos de fontes naturais de ômega 3 para você garantir aí o seu aporte diário de ômega 3 sem precisar ficar preocupado se você precisa suplementar ou não. Linhaça, alimentos derivados da soja, nozes e principalmente sementes de chia. A chia, gente, é o alimento número 1 fonte de ômega 3. Inclusive, muito mais rica em ômega 3 do que todos os peixes que você for procurar comer, tá? Então, se você quer realmente garantir uma fonte saudável de ômega 3, é só você colocar uma colher de sopa de chia na sua alimentação diariamente. Não é simples? Eu acho muito simples.
come um tofu aí de vez em quando, um derivado de soja, tofu, tempê. Pô, não é mais fácil? Muito mais fácil do que você ficar catando aí um monte de receita de peixe, vai assar o peixe, vai botar azeite, não vai colocar azeite, como é que você vai fazer? E que, né, você tem consequências não só negativas pela gordura do peixe, como a gente já falou aqui de proteína diversas vezes, isso aqui também é um papo para uma outra live, mas você vai ter consequências negativíssimas no seu corpo se enchendo de proteína animal. A chia, meu querido, além de tudo, ainda vai te ajudar a ir no banheiro. Então aqui, constipação, um abraço, tá? Não tem mais constipação comendo chia. Saciedade, porque é fibra solúvel, maravilhoso, tá? Então você come uma colher de chia no seu iogurte vegetal, pronto, uma coisa bem simples. Ou coloca no seu smoothie de frutas, ou coloca aonde você quiser, que você vai ter uma saciedade prolongada, ajuda a perder peso, vá no banheiro e ainda te dá um ômega 3, tá? Coisa que o peixe jamais vai fazer. Muito bom. Então, concluindo aqui, né? Concluindo a nossa live. O peixe pode ser uma carne tão ou mais gordurosa quanto a carne vermelha. A chave é a dosagem, não é a fonte. O seu corpo, vou fazer uma música, o seu corpo não vai fazer diferenciação se a proteína que você está comendo é ovo, leite, queijo, cabra, porco. Não tem diferença para o seu corpo, tá? Então, seja amigo do seu corpo, escolha uma fonte legal de proteína. Qual é a fonte bacana de proteína para o seu corpo? Proteína vegetal, tá? Porque se você comer a proteína animal, para ele é irrelevante a cor da proteína, tá bom? Não faz diferença para ele. E olha assim, eu nem entrei no assunto, não quis me alongar muito, porque essa aqui é uma live de retorno, né? Mas a gente ainda vai conversar sobre a qualidade do peixe e dessas outras carnes de origem marítima ou de rio, de água doce, salgada, não importa, tá? A qualidade desse peixe que está chegando para você. Esse é um assunto seríssimo, seríssimo, inclusive faz parte do nosso curso e eu quero pincelar aqui com vocês também, mas eu nem entrei nesse assunto. Assunto, já tô meio preocupado aí, então deixar uma live leve, né? Estamos voltando, vamos deixar leve. Então, gente, você quer garantir o seu aporte de ômega 3? É fácil, é só você aprender a comer. E aprender a comer é se alimentar como? Se alimentar com a Whole Food Plant-Based, tá? Que é a alimentação para o ser humano. É a alimentação do ser humano. A gente já falou isso 300 vezes aqui, né? A alimentação do ser humano é a Whole Food Plant-Based. Como que você vai se alimentar para garantir o seu aporte de ômega 3 e não ferir o seu corpo com proteína animal? Você vai ingerir chia todo dia, uma colher de sopa já é mais do que suficiente, vai garantir que a proteína que você está ingerindo é uma proteína vegetal, tá? Pelo menos a maior parte da proteína que você está ingerindo é de fonte vegetal e não vai ultrapassar uma quantidade que é a seguinte, caso você queira inserir o peixe na sua alimentação, porque você gosta muito do peixe, do camarão, seja lá do que for, que não ultrapasse 3 vezes na semana 70 gramas para cada porção, tá bom? Como a gente já conversou aqui também, gente, não é bacana você pegar, reunir todas essas porções que você espalhou. Ah, eu tenho direito, né? Posso comer 3 vezes 70 gramas por vez, eu vou botar tudo num dia só porque eu tô a fim de comer uma peixada. Não funciona, tá? Você tá sobrecarregando o seu corpo naquele dia. Então o ideal é você espalhar durante a sua semana para que o seu corpo não fique sobrecarregado ao fazer o metabolismo da proteína animal. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô feliz de ter voltado e a gente se vê na semana que vem. Um beijo. Olá, olá! Que bom que você chegou para mais um Papo com a Jo. Estamos aqui num retorno depois de uma pausinha de alguns meses. Olá, olá! Que bom que você chegou para mais um Papo com a Jo. Estamos aqui num retorno depois de uma pausinha de alguns meses.